Há perguntas que revelam mais do que simples curiosidade. Elas carregam intenções ocultas, manipulações veladas ou inseguranças profundas. Quando alguém lhe faz uma determinada pergunta, aquela específica, que parece pequena, mas ressoa como um alarme dentro do seu peito, é um sinal claro de que algo está profundamente desalinhado. E nesse momento, não se trata mais de responder, trata-se de reconhecer o ponto sem retorno. Este vídeo mergulha nas entrelinhas das palavras e na profundidade psicológica de perguntas que funcionam como espelhos da alma de quem as faz. Vamos explorar por que certos questionamentos são convites para permanecer em relações tóxicas, ciclos repetitivos ou dinâmicas inconscientes. E por que, quando você os ouve, o mais sábio pode ser simplesmente partir. Se você já sentiu que algo estava errado apenas por causa de uma pergunta, comente abaixo. Eu confio na minha intuição. Dentro da psicologia analítica de Carl Jung, cada interação humana é um espelho simbólico. Quando alguém nos dirige uma pergunta que parece inofensiva, mas desperta desconforto, é provável que estejamos diante de um mecanismo inconsciente de projeção ou de ativação da sombra. Jung nos ensinou que projetamos aspectos não reconhecidos de nós mesmos nos outros e que também recebemos projeções. Certas perguntas carregam esses conteúdos projetivos, pois revelam não apenas a intenção de quem pergunta, mas também os aspectos ocultos que estão sendo mobilizados em nós. Ao ouvir uma pergunta que nos incomoda profundamente, podemos estar diante de uma tentativa inconsciente do outro de nos manipular, testar ou invalidar. Muitas vezes, a pergunta carrega uma expectativa velada de submissão, um desejo de controle ou uma dúvida que não é sobre nós, mas sobre a insegurança do outro. A sombra, o conjunto de tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, pode se manifestar nesse momento, seja no outro ou em nossa própria resposta emocional. Além disso, esse tipo de situação é uma oportunidade de individuação, o processo junguiano de nos tornarmos inteiros e autênticos. Quando reconhecemos o poder de uma pergunta como reveladora de uma dinâmica doentia, escolhemos não mais reagir de forma automática, mas agir com consciência. Saber quando partir é muitas vezes um ato de integração. Unir o masculino assertivo que sabe dizer não com o feminino intuitivo que percebe o perigo invisível. Essas perguntas limite nos desafiam a sair de papéis antigos e nos convidam a um novo estágio de maturidade psíquica. A escuta atenta da alma, como Jung propunha, começa exatamente aí, quando decidimos não ignorar o que sentimos diante de uma simples frase. Há perguntas que soam como cuidado, mas que, ao serem analisadas com mais profundidade, revelam uma engenharia sutil de manipulação emocional. A psicologia analítica de Jung nos mostra que nem toda a energia que se apresenta como luz é de fato luminosa. Muitas vezes é a própria sombra que se disfarça de empatia para exercer controle. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Você não acha que está exagerando? Ou será que você não está sendo muito sensível? São exemplos comuns desse tipo de pergunta. Elas não surgem para abrir espaço para o diálogo, mas para minar a confiança do outro sob o pretexto de proteção ou cuidado. Quando alguém lança esse tipo de questionamento, o que está em jogo não é uma dúvida genuína, mas uma tentativa de enfraquecer sua percepção interna da realidade. Jung dizia que toda tentativa de corrigir o outro sem antes integrar a própria sombra é uma projeção. Assim, essas perguntas, que à primeira vista parecem expressar preocupação, revelam que o emissor não está em contato com suas próprias inseguranças. Ele as projeta em você, usando a linguagem do zelo como máscara. Esse mecanismo ocorre frequentemente em relações afetivas, familiares e ambientes de trabalho. A pergunta manipuladora carrega uma energia de desconfiança disfarçada de lucidez, desafiando o sujeito a se justificar por algo que nem sempre requer justificativa. O inconsciente coletivo, com seus arquétipos de autoridade e subserviência, reforça esse comportamento como se fosse normal e até necessário para preservar os vínculos. No entanto, quando você está no processo de individuação, torna-se cada vez mais sensível a essas tentativas veladas de minar sua autonomia psíquica. O impulso de se justificar ou de provar que está certo frente a essas perguntas é um dos maiores indícios de que você está sendo manipulado.
A necessidade de responder, de não ser mal interpretado ou de mostrar que não está exagerando, nasce da ativação de complexos inconscientes, geralmente associados à infância, quando nossa autoafirmação ainda dependia da validação dos pais ou cuidadores. Por isso, a pergunta manipuladora costuma provocar sentimentos de culpa ou dúvida, mesmo quando não há nada de errado com sua decisão ou percepção. Jung nos convida a ver essas experiências como material alquímico. O chumbo da dúvida e do desconforto pode se transformar em ouro psíquico, se usado para aprofundar a consciência. Identificar quando uma pergunta não é realmente uma pergunta, mas uma armadilha emocional, é parte do trabalho de tornar-se quem se é. Reagir automaticamente, tentando se defender ou agradar, é permanecer no ciclo da inconsciência. Escolher o silêncio ou a partida é muitas vezes um ato de afirmação do self, aquela instância central da psique que busca a totalidade e não a submissão. A pergunta que manipula sob o disfarce do cuidado também ativa um outro aspecto junguiano, o arquétipo do salvador sombrio. Trata-se daquela figura que se apresenta como aquele que sabe o que é melhor para você, mas que, na verdade, deseja manter o controle sobre suas decisões e emoções. Essa figura é muitas vezes incorporada por pessoas próximas, que se colocam como conselheiros, mas cujas palavras contêm um veneno sutil, a anulação da sua verdade interna. Quando você ouve esse tipo de pergunta e sente uma inquietação imediata, esse é o self sinalizando que há algo fora de lugar. Não se trata de ser radical ou hostil, mas de honrar a sabedoria interna que reconhece a dissonância entre a fala e a intenção. Caminhar embora, nesse caso, não é um ato de fuga, mas de integridade. É declarar que sua alma não estará mais disponível para ser confundida por falas que parecem gentis, mas que carregam o desejo de controle. Reconhecer e recusar essas perguntas é um passo significativo no processo de tornar-se inteiro. A manipulação emocional só prospera onde há brechas internas, e ao dizer não, você sela uma nova etapa no seu processo de individuação, a de não mais negociar sua lucidez em nome da falsa paz. Certas perguntas não são apenas investigações curiosas ou comentários soltos. Elas vêm carregadas de uma expectativa implícita, a de que você se encaixe em uma moldura que não escolheu. Quando alguém pergunta, por que você não é mais como antes ou você não acha que está mudando demais, há por trás disso uma exigência velada de conformidade. Esse tipo de pergunta não busca compreender. Ela busca moldar, reverter ou limitar. Na linguagem da psicologia analítica, estamos diante de uma tentativa de fixar sua persona, a máscara social, impedindo o surgimento do verdadeiro self. Jung ensinava que a persona é um papel necessário, uma adaptação ao mundo, mas jamais deveria substituir a totalidade do ser. Quando você começa a se transformar, a se afastar de antigos padrões, muitas vezes aqueles ao seu redor se sentem ameaçados. E é nesse ponto que surgem perguntas que não acolhem sua mudança, mas que querem silenciá-la. Através dessas perguntas, o inconsciente coletivo se manifesta, exigindo que você volte a caber nos moldes antigos, mantendo a ordem e a previsibilidade do sistema relacional. A tentativa de controlar quem você está se tornando é uma reação comum daqueles que não estão dispostos a confrontar sua própria estagnação. Ver alguém crescer, mudar ou se expressar com mais autenticidade ativa a sombra daqueles que permanecem presos a papéis rígidos. A pergunta que tenta conter sua expansão é, na verdade, uma projeção do medo do outro. Medo de perder o controle, de se ver diante de alguém que já não se encaixa nas expectativas pré-estabelecidas. Essas perguntas também operam em níveis mais profundos. Elas ativam antigos complexos, especialmente os que envolvem obediência, lealdade e culpa. Quando você começa a se libertar de condicionamentos, pode parecer para os outros que está se afastando, ficando diferente ou abandonando valores. Na verdade, você está apenas se aproximando mais de si mesmo. Mas para quem está acostumado com sua versão domesticada, sua liberdade soa como ameaça. A resposta saudável diante dessas perguntas não é explicação nem confronto, é consciência. Perceber que há, na formulação da pergunta, uma tentativa de manipular sua identidade é fundamental.
Nesse momento, é preciso silenciar a persona, aquela parte que quer agradar, justificar ou se desculpar, e ouvir o self, que pulsa por expressão e verdade. A individuação, como Jung definia, não é um caminho de aceitação social, mas de coerência interna, e para isso é necessário suportar o desconforto de decepcionar expectativas externas. Existe ainda um arquétipo em jogo nessas situações, o do prisioneiro que se liberta. Toda vez que você dá um passo fora da narrativa que criaram para você, aqueles que se beneficiavam da sua prisão emocional tentarão puxá-lo de volta com frases disfarçadas de afeto, preocupação ou realismo. As perguntas limitantes nesse contexto funcionam como correntes sutis, e o verdadeiro desafio está em reconhecê-las antes que você volte a se acorrentar por vontade de ser aceito. Jung afirmava que ninguém se torna consciente sem dor. E, de fato, reconhecer que certas perguntas têm o poder de moldar ou conter nossa identidade é doloroso. Mas essa dor é também libertadora, pois ela marca o início da diferenciação. O momento em que você deixa de ser reflexo do desejo alheio para se tornar reflexo de sua própria alma. É um rompimento necessário não com as pessoas, mas com a imagem falsa que elas esperam que você mantenha. Por isso, quando uma pergunta lhe fizer sentir que precisa diminuir quem você é ou esconder sua transformação para não incomodar, esse é um sinal claro de que é hora de se afastar. Não como punição, mas como preservação. Não como fuga, mas como honra à própria jornada. O caminho do self é solitário, mas é também o único capaz de trazer paz verdadeira, aquela que não depende da aceitação externa, mas da fidelidade à própria essência. Há momentos em que a pergunta feita a você não fala nada sobre quem você é, mas diz tudo sobre quem o outro não consegue reconhecer em si mesmo. Você não acha que está sendo egoísta? Por que você está sempre com raiva? Ou, será que você não precisa de ajuda? São exemplos típicos de perguntas que funcionam como instrumentos de projeção. Carl Jung chamava de projeção o fenômeno psíquico pelo qual transferimos aspectos negados ou reprimidos de nossa própria psique para os outros. Em outras palavras, aquilo que o outro não reconhece como parte dele, ele atribui a você, geralmente em forma de acusação sutil, dúvida, julgamento ou crítica. Essas perguntas não são construídas a partir de uma percepção verdadeira da sua essência, mas de um desconforto interno que o outro não consegue admitir. Ao invés de lidar com seus próprios sentimentos, ele os projeta na sua direção, esperando que você os carregue. Esse é o momento em que, conscientemente ou não, o outro tenta fazer de você o receptáculo de sua sombra. E ao fazer isso, desloca o fardo de sua própria dor, inadequação ou frustração, atribuindo a você a responsabilidade por algo que não lhe pertence. A psicologia analítica ensina que a sombra contém todos os conteúdos que o ego rejeita: impulsos, desejos, emoções e memórias que consideramos inaceitáveis ou incompatíveis com a imagem que fazemos de nós mesmos. Em relações interpessoais, especialmente nas mais próximas, a sombra costuma se manifestar de forma intensa e inesperada. Quando uma pessoa vive desconectada desses aspectos sombrios, ela tende a enxergá-los nos outros com enorme força emocional. Assim, quando alguém te pergunta se você não está sendo difícil demais ou fazendo drama, o que está, na verdade, emergindo ali é a própria dificuldade dessa pessoa em lidar com a sua sensibilidade, assertividade ou liberdade. A armadilha se forma quando você, inconscientemente, aceita o papel que o outro está tentando te impor. Por compaixão, medo de rejeição ou culpa, você pode começar a se questionar, a tentar se encaixar em uma moldura que nunca foi sua. Esse é o momento em que a projeção cumpre seu objetivo. Ela distorce a sua percepção de si mesmo e bloqueia seu processo de individuação. A saída, no entanto, não está no confronto direto, mas na clareza interna. Quando você reconhece que está sendo alvo de uma projeção, tem a chance de interromper o ciclo, não respondendo da forma esperada, não se explicando e, sobretudo, não carregando aquilo que não nasceu em você. A sombra projetada tem um poder profundo porque ela ativa ressonâncias em nossa própria sombra. Se alguém nos acusa de egoísmo, por exemplo, isso só nos fere profundamente se existe em nós
um complexo relacionado à culpa, à necessidade de agradar ou à repressão do próprio desejo. Por isso, o reconhecimento da projeção do outro exige também o enfrentamento da nossa própria sombra. Como Jung dizia, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A pergunta carregada de sombra do outro só ganha força se encontra terreno fértil dentro de nós. Identificar que você está recebendo uma sombra projetada é um dos sinais mais claros de que talvez seja hora de se afastar, não por falta de empatia, mas por respeito à integridade psíquica. Quando alguém não reconhece seus próprios conteúdos e insiste em colocá-los sobre você, a relação se torna insustentável. O desequilíbrio se intensifica e, se não for interrompido, pode gerar danos profundos à sua autoestima, sua lucidez e seu senso de identidade. O afastamento, nesse caso, é um gesto de cura. É a decisão consciente de não mais funcionar como espelho para quem se recusa a olhar para dentro. Não se trata de condenar o outro, mas de proteger o seu espaço interno para que ele continue sendo solo fértil para a individuação, e não um depósito de angústias alheias. Quando uma pergunta chega até você com um peso que parece estranho, desconectado da sua verdade, pare, respire e pergunte: isso realmente é meu? Se a resposta interna for não, talvez seja o momento de seguir outro caminho, aquele que conduz de volta a si mesmo. Em certos momentos da vida, surgem perguntas que não apenas questionam uma escolha ou comportamento específico, mas desafiam diretamente a essência do que você está se tornando. São perguntas como: você vai mesmo continuar com isso? Você não tem medo de ficar sozinho por causa disso? Ou até onde você pretende ir com essa ideia? Essas interrogações não apenas colocam em dúvida uma ação, mas lançam uma sombra sobre seu próprio processo de individuação, o movimento mais profundo e sagrado da psicologia analítica de Jung, que visa a realização do self por meio da integração de todos os aspectos da psique. Quando alguém lhe faz esse tipo de pergunta, frequentemente está confrontando a sua coerência interna, não por querer entender, mas por estranhar ou até ameaçar a transformação que você está vivendo. A integridade neste contexto não é uma questão moral, mas psicológica. Trata-se da capacidade de manter-se fiel àquilo que é verdadeiro dentro de si, mesmo quando o entorno reage com medo, julgamento ou sarcasmo. O desconforto alheio diante da sua autenticidade revela o quanto a sociedade e as pessoas mais próximas muitas vezes se incomodam com o despertar de um ser que não cabe mais nos moldes antigos. Jung afirmava que a individuação não é um processo confortável. Ela exige rupturas com velhas crenças, papéis sociais e sistemas de validação externa. Por isso, é comum que, ao dar passos reais em direção a si mesmo, você comece a ser bombardeado com perguntas que tentam sutilmente desestabilizar essa caminhada. Muitas vezes, essas perguntas vêm disfarçadas de interesse ou realismo, mas escondem o desejo inconsciente de que você recue, desacelere ou volte a ser como antes. O outro se sente ameaçado, pois seu processo de individuação convida todos à sua volta a também se olharem, e nem todos estão prontos para isso. Essas perguntas que parecem neutras carregam um subtexto psicológico. Por que você está escolhendo ser você, se pode ser o que esperávamos que fosse? Elas atacam silenciosamente a sua integridade, pois pressionam para que você sacrifique partes autênticas de si mesmo em nome da aceitação, da harmonia externa ou da conveniência. O grande risco aqui é ceder, não por fraqueza, mas por hábito. A maioria de nós foi ensinada a se adaptar, a pertencer e a evitar conflito. Mas o preço dessa obediência é, muitas vezes, a fragmentação da alma. Dizer não a essas perguntas, quando elas surgem, é mais do que um ato de coragem. É uma afirmação psíquica de que seu caminho está alinhado com o self, e não com o desejo coletivo de homogeneidade. Isso não significa arrogância ou fechamento, mas sim discernimento. Você reconhece que há momentos em que o silêncio vale mais do que qualquer explicação, e que diante de certas perguntas, a única resposta possível é seguir adiante, sem necessidade de convencer ninguém. O arquétipo do herói, tão presente nas narrativas míticas que inspiraram Jung, aparece aqui como símbolo da jornada do indivíduo,
que precisa, inevitavelmente, deixar o conhecido para se encontrar. Ele parte, não porque odeia sua terra natal, mas porque sabe que só encontrará a si mesmo além dos muros do que foi imposto. As perguntas que tentam dissuadi-lo dessa jornada são os testes que ele precisa enfrentar para fortalecer sua determinação. E da mesma forma, as perguntas que desafiam sua integridade são os portais através dos quais você deve passar para não regredir. Quando uma pergunta lhe faz duvidar da sua essência, ou quando ela é formulada de modo a desacreditar sua busca, observe. Muitas vezes, essa pergunta está menos interessada em você e mais preocupada em manter o status quo. E é aí que entra o verdadeiro discernimento junguiano. Perceber que o caminho da individuação não se faz na coletividade superficial, mas no mergulho profundo na alma. E esse caminho, muitas vezes, exige afastamentos. Silenciosos, firmes, dolorosos, mas absolutamente necessários. Partir diante de uma pergunta que desafia sua integridade é, portanto, uma das escolhas mais fiéis que você pode fazer a si mesmo, porque não se trata apenas de sair de uma conversa ou de um ambiente, mas de proteger o que há de mais precioso, a conexão com quem você realmente é. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em perguntas que, à primeira vista, podem parecer banais, mas que, sob a luz da psicologia analítica de Jung, revelam forças profundas em movimento. Manipulações sutis, tentativas de controle, projeções da sombra e ataques velados à integridade do ser. Em cada uma dessas situações, o verdadeiro desafio não está na resposta que damos ao outro, mas na escuta que oferecemos a nós mesmos. Quando uma pergunta fere, inquieta ou desestabiliza, ela pode estar nos revelando mais sobre o outro e sobre nossa própria jornada do que imaginamos. Saber a hora de partir é um gesto de respeito à alma. É reconhecer que o caminho da individuação exige escolhas difíceis, mas libertadoras, e que às vezes a maior sabedoria está no silêncio, na recusa e na despedida. Se você sentiu que essas reflexões tocaram algo profundo em sua experiência, inscreva-se no canal. Aqui cada conteúdo é um convite à transformação e à autenticidade. E não saia sem assistir ao próximo vídeo na tela. Ele pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir agora. Siga firme. Sua verdade é o seu destino. E você merece vivê-la por inteiro.